E agora a gente vai falar de um assunto bastante importante. A campanha Setembro Verde vem para lembrar a importância da doação de órgãos, que é um ato de amor ao próximo que pode transformar e salvar vidas, não é mesmo? Então, sobre esse assunto, eu bato um papo com a gerente da Central de Transplantes da Secretaria de Saúde Estadual, Catiúcia Freitas. Boa tarde, bem-vinda, Catiúcia. Boa tarde, obrigada pelo convite. Catiúcia, hoje de que forma uma pessoa é caracterizada aí como doadora de órgãos? Hoje, para ser doador de órgãos, só são aqueles casos em que a pessoa tem morte encefálica. Nos casos em que ocorre, e a morte encefálica pode ocorrer por um acidente de trânsito, onde tem um TCE grave, pode ocorrer por um AVC. Então, essas doenças ou essas causas que levam a uma lesão irreversível grave causam a morte encefálica. Nesse caso, pode ser doador de órgãos. No outro caso, que é o coração parado, pode doar tecidos, como as córneas. E enquanto vivos, assim, para a gente ser identificado como doador? Porque teve uma época que a gente colocava na carteira de motorista, enfim, vinha no documento, né? No documento pessoal. Exatamente. Agora, quais as formas... Em 1997 teve essa lei, da identidade. E agora, quais as formas para se identificar uma pessoa que tenha interesse em ser um possível doador? A campanha que a gente faz, comunique a sua família. O foco da nossa campanha, e é o que a gente tem trabalhado agora no Setembro Verde, comunique a sua família o seu desejo de ser doador, porque só a família toma essa decisão da doação. Por isso que é muito importante que as pessoas conversem sobre isso, para que a família saiba do desejo caso isso aconteça. Pois é, a não autorização da família, então, é o maior empecilho aí para a realização de transplantes, para a doação de órgãos hoje? Exatamente. No Brasil como um todo, a recusa familiar ainda é o grande desafio que a gente tem, e por isso as campanhas de conscientização, levar informação para tirar as dúvidas, porque a gente sabe que as dúvidas muitas vezes vêm muitas vezes vem por conta dessas crenças, dúvidas em relação ao processo. Por isso, muito importante a gente enfatizar a segurança desse processo e enfatizar a importância de se ajudar uma pessoa que se encontra na fila do transplante. Quais são as dúvidas mais comuns dos familiares quando chega nesse momento difícil, delicado de decidir se vai aprovar ou não aí a liberação, a doação dos órgãos da pessoa, do parente? Na situação? Uma das dúvidas pode ser até mesmo essa, eu não sei qual seria o desejo dele. Esse é um dos motivos, Outro motivo que as pessoas alegam muito é ele não era doador em vida. E aí é o que a gente tenta trabalhar. Por que ele não era doador em vida? Qual era a dúvida que ele tinha em vida por não ser doador? Então, por isso as nossas campanhas, as palestras, a gente tenta mostrar como o processo funciona como um todo. E é muito interessante quando a gente finaliza as palestras, como as pessoas se manifestam. Nossa, eu não sabia que era assim, agora eu quero ser um doador de órgãos. Então, é muito importante a gente tirar essas dúvidas da população enquanto a gente pode estar esclarecendo, porque na hora da morte, o que a gente sempre diz, é muito difícil para a família essa decisão. E se foi algo discutido antes, fica mais fácil para a família falar, tomar a decisão, já com o desejo do doador expresso em vida. A informação faz toda a diferença, Catiúcia? Inclusive, tem uma dúvida que eu acho que muita gente deve ter. Como é que é a questão da recomposição da pessoa que doa o órgão? Por exemplo, aí você tem um parente que você vai liberar, mas você fica na dúvida, gente, mas como é que eu vou velar? Eu vou enterrar aquela pessoa querida? Vai estar assim estranho, porque vai doar uma córnea ou algum outro órgão, vai estar estranho assim de se ver. Eu acho que uma das dificuldades da pessoa é pensar isso, Como é que eu vou encarar aquele corpo para velar? Enfim, eu não quero ficar com aquela imagem. Como é que é isso, para que as pessoas tenham um entendimento melhor? Exatamente. A questão da integridade do corpo, de como esse corpo será entregue, a doação prejudica. Na verdade, a doação de órgãos é uma cirurgia como qualquer outra. Então, vai acontecer cirurgia, vai retirar ou rins, ou coração, ou pulmão, o que for compatível, as córneas. Então, o corpo não fica deformado. Na verdade, o corpo é entregue, recomposto. No caso das córneas, que as pessoas têm muitas dúvidas, As córneas, como ele vai ficar sem o olho, mas existe todo um processo em que a pessoa nem percebe que as córneas foram doadas, os olhos ficam fechadinhos. Então, assim, é muito importante essa pergunta que você fez, porque realmente é uma dúvida, que as pessoas têm. Não muda o tempo de velório, vai ter que doar, vai ter que ser um velório, vai ter que embalsamar porque ele doou órgãos, isso também não acontece. Então, é importante a gente esclarecer isso. Como é que está Goiás hoje na questão da doação de órgãos?
Então, a gente está, diante da pandemia, né, houve uma queda nacional em relação à doação de órgãos, o que aconteceu no país como um todo. Nesse segundo trimestre caiu 26%, o Goiás acompanhou essa queda, porém a gente tem conseguido manter as doações, a média de 6, 7 doações mensais, né, só ali no início da pandemia que foi mais difícil. Hoje a gente faz o ERT-PCR em todos os doadores, a nossa recusa ainda está alta, mas diminuiu 13% aí comparado ao mesmo período do ano passado, né? Hoje 57% das famílias ainda dizem não, e a gente acredita, e a gente começou aí o mês de setembro, já estamos com 3 consentimentos familiares em 3 dias, então a gente acredita que essas campanhas realmente fazem diferença. Só uma última perguntinha, a gente tem 2 tipos de doadores, né? Tem o vivo e o falecido. A pessoa viva, o que ela pode doar e ela pode escolher para quem doar? Na verdade, a doação intervivos pode acontecer entre parentes até 4º grau, né? Pode doar um rim, parte do fígado, parte do pulmão, e ela passa por um processo, né? Para saber da compatibilidade, é avaliado, porque o doador também tem que ser avaliado, né? Por exemplo, ele vai doar um rim, mas ele tem problema de hipertensão, então o médico tem a avaliação de que talvez não seja o ideal essa pessoa doar. Então, passa por um processo. No caso do não aparentado, pode acontecer, porém tem que passar por autorização judicial, pelo comitê de ética do hospital. Mas em vida, às vezes, o que acontece muito, que a gente tem, é parentes mesmo. É o pai que doa para um filho, ou vice-versa, esposo que doa para a esposa. Então, é bem comum. Bom, então a gente deixa aqui o recado, vamos frisar, né, Catiúcia? Se você tem interesse, acha bacana, acha importante a questão da doação de órgãos, manifeste essa sua vontade com a sua família, com as pessoas próximas, para que, se acontecer, né, enfim, todos nós teremos esse destino, né, Catiúcia? Mas para que, dependendo do momento em que isso aconteça, se for possível, você está ajudando outras pessoas a continuarem vivas, ainda contando histórias aqui na Terra, você pode fazer isso, né? Avisa para sua família a sua vontade, porque só assim ela pode ser respeitada, né? Porque se você não falar nada e por um acaso algo acontecer, nada pode ser feito, né? Exatamente, é esse o recado, né? A gente sempre se colocar no lugar ali, se fosse comigo, né? E se eu estivesse na fila, realmente não é fácil tomar uma decisão na hora da morte. A gente entende todo o sofrimento que essa família passa, mas também é muito lindo, né? Saber que quantas pessoas hoje dizem sim para ajudar pessoas que nem conhecem, para salvar outras vidas. É um legado que vai deixar dessa pessoa que está indo. Então, comuniquem à sua família o seu desejo de ser doador, né, que é um bem que você vai estar fazendo até para você mesmo. Tá certo, Catiúcia. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Uma ótima tarde. Eu é que agradeço.